Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui com Amanda Anderman, euzinha, a guia de vocês pelas maravilhas da cidade maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. Bom, alguém adivinhou qual vai ser o tema do episódio de hoje? Rufem os tambores. Que eu disse que tinha a ver com prego e martelo. Então, o tema do vídeo de hoje será nada mais nada menos que a construção do Rio de Janeiro. No vídeo anterior nós já fundamos o Rio de Janeiro, então agora vamos construir o Rio de Janeiro. E antes de eu começar no tema em si, algumas coisinhas, né? Se você é novo nesse canal, por favor, se inscreva, curta o canal, compartilhe, pelo amor de Deus, sabe? Isso realmente dá muita força pro canal crescer e etc, certo? E principalmente vejam o vídeo de apresentação, né, da playlist dos vídeos em português, para vocês saberem do que se trata esse canal, quem sou eu, né, e o que eu pretendo fazer aqui. Lá tá tudo explicado. Se não assistiram ainda, voltem lá e assistam, ok? Então, pessoal, outra coisinha. No vídeo anterior, me desculpem, no vídeo da fundação da cidade do Rio, vocês que são novos, novos do canal, vale muito a pena assistir. Me desculpem, eu esqueci de trazer para vocês uma foto do Outeiro da Glória. Ora, vejam só, né? Justo assim que eu ia esquecer. Então, esse aqui, minha gente, é isso aqui, minha gente, é o Outeiro da Glória hoje em dia. Tá vendo daí? Focalizou. Ah, focalizou. Então, esse aqui é o Outeiro da Glória. Bonitinho ele, né? Pois então, vale, como eu disse no vídeo anterior, vale muito a pena visitar. Então, pessoal, vamos lá para o tema do vídeo de hoje. Bom, hoje em dia, todo mundo conhece o Rio como cidade maravilhosa, certo? Cheia de encantos mil, né? Coração do meu Brasil e etc. Mas, pessoal, olha, se a gente fosse voltar no tempo para o início da construção do Rio de Janeiro, seria mais certo chamar o Rio de cidade impossível. Isso mesmo que vocês ouviram, cidade impossível. E por quê? Porque se desse o Rio de Janeiro desabitado, com a geografia original dele, para qualquer arquiteto, urbanista e etc., hoje em dia, e dissessem para eles: olha, eu quero que você planeje e construa uma cidade aqui, qualquer arquiteto urbanista ia olhar para aquilo e ia dizer: isso é impossível. Tá? E isso por quê? Porque originalmente, gente, o Rio de Janeiro tinha muitos montes, assim, era uma cidade cheia de montanhas, pouquíssimo espaço de várzea, e no pouco espaço de várzea que tinha, ok? Tinha rios, lagos e alagadiços por tudo quanto é lugar. Então, na verdade, para construir o Rio de Janeiro, foram necessários muitos aterros, né? E muitos desmontes de montanhas. Ou seja, você estudar a história do Rio é com certeza um exercício de imaginação por si só, né? Mesmo que não seja um tour virtual, um tour imaginário como nós estamos fazendo aqui, mesmo num tour assim presencial aqui no Rio, realmente você tem que ter uma imaginação muito fértil para você, digamos assim, viajar pela história do Rio de Janeiro. Ok? Para começar, o próprio Outeiro da Glória, né? Que eu falei para vocês. Hoje em dia, essa foto eu tirei esses dias. Então, hoje em dia, tem uma igreja lá. Mas originalmente não tinha uma igreja lá. Então, para imaginar, vocês teriam que imaginar o Outeiro da Glória sem igreja. Bom, então vamos lá. Quando eu digo que então o rio cresceu entre montes, né? Aí vocês devem imaginar: ah, Amanda, mas você já falou no vídeo anterior, o rio foi fundado entre dois montes, né? O Pão de Açúcar e o Cara de Cão. Então o Rio de Janeiro começou a crescer a partir dali, né? A partir da Urca? Não, 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 não. Não, não, não. Só para ficar mais
emocionante? Não. O Rio de Janeiro, ele cresceu entre 4 montes, certo? Que eu vou mostrar para vocês agorinha mesmo. Ele cresceu entre o Morro do Castelo, que é esse morro aqui. Estão vendo aí? O Morro do Castelo, o Morro de São Bento, aonde hoje em dia tem o Mosteiro de São Bento, por sinal, fica próximo ali da zona portuária, né, do Museu do Amanhã, que todo mundo, né, sempre pergunta, tal. Então, o Mosteiro de São Bento fica ali pertinho e vale muito mais a pena visitar. Falando sério. E, por sinal, esse aqui é o morro em si, de São Bento. No Morro de São Bento, praticamente só tem o Mosteiro de São Bento e, é claro, o Colégio São Bento, né, que existe até hoje e é administrado pelos monges beneditinos, que moram no mosteiro também. Então, o Rio de Janeiro cresceu entre o Morro de São Bento, né, que vocês acabaram de ver aqui, o Morro do Castelo, o Morro da Conceição, que também fica na zona portuária do Rio de Janeiro, que é esse daqui. Lindinho ele, né? Também muito recomendada a visita, certo? E principalmente por essa ladeira, que é a ladeira João Homem, que eu particularmente, eu mesmo já subi esse morro algumas vezes, né, para guiar pessoas, para estudar, para visitar, e realmente a ladeira João Homem é a mais fácil de não só de encontrar, como a de subir. Então, se forem visitar o Morro da Conceição, eu recomendo subir por essa ladeira. Ainda que, é claro, tem várias outras formas de subir para o Morro da Conceição. Tem várias outras subidas, mas eu particularmente recomendo essa. Né? E, por último, desses 4 montes, né? Também o Rio de Janeiro cresceu em... também o último dos 4 é o Morro de Santo Antônio, aqui, como vocês podem ver, que fica no Largo da Carioca, certo? Que fica no Largo da Carioca. Também vale o convento de Santo Antônio, que fica em cima desse morro, vale muito a pena visitar. Lá dentro é simplesmente deslumbrante, não deixa nada a desejar para as igrejas barrocas de Minas ou de Salvador também, não deixa em nada a desejar. Quem pensa que só tem barroco em Minas ou em Salvador, muito se engana. Aqui no Rio também tem, viu? Pois é. Então, perdoem o funga-funga, eu tenho rinite alérgica, né? Não estou gripada, pelo menos nesse momento não, né? Mas então, gente, mas todos esses morros, gente, eles não ficam nem de longe no bairro da Urca. Eles ficam no centro do Rio de Janeiro, onde hoje é o centro, e na zona portuária, ok? Mas, Amanda, por que isso? Simples. Lembram-se das guerras que a gente estava falando no outro vídeo, que Estácio de Sá estava lá pelejando, né, dando a vida literalmente para expulsar os franceses? Pois então, todo esse furdunço, gente, estava acontecendo na orla do Rio de Janeiro. Né? Então, não era seguro para as pessoas ficarem ali, morarem ali. Imagina você morar no meio do fogo cruzado. Então, toda a população do Rio se mudou para o centro, né? E especificamente, o Rio começou a crescer no Morro do Castelo, que foi o primeiro daqueles morros que eu mostrei para vocês. Mas, na década de 1920, os sanitaristas da época acharam por bem desmontar esse morro, vai entender, para melhorar a circulação de ar, simplesmente porque eles achavam que as muitas doenças que assolavam a cidade já ainda nessa época, né, eram resultado de pouca circulação de ar, certo? Então o Morro do Castelo já não existe mais.
Inclusive, quando vocês estiverem aqui no Rio, se vocês virem ônibus que dizem castelo, ou que existe hoje em dia, é a esplanada do castelo, que é algumas subidinhas, digamos assim, né? Mas depois de crescer, depois de se estabelecer o Morro do Castelo, o Rio de Janeiro foi crescendo em direção à várzea, ou melhor, ao pouco espaço de várzea que tinha. Inclusive, a primeira rua, sem ser em cima de morro, na várzea, a ser construída no Rio de Janeiro, foi a atual 1º de Março, ou nome original, Rua Direita. Hoje em dia, e aliás, se nós fôssemos fazer um tour presencial sobre a construção do Rio de Janeiro, eu começaria justamente nessa rua com vocês, que que é essa rua daqui. Sim, pessoas, esse aqui é o centro do Rio de Janeiro. E essa aqui é a atual 1º de Março, ou originalmente Rua Direita, né? E por que Rua Direita? Direita, mais especificamente significando direta. Direta entre o Morro do Castelo e o Morro de São Bento, porque ela liga os dois morros. Só que, claro, né, gente? Essa foto que eu mostrei para vocês, né, é hoje em dia. Óbvio, se a gente fosse voltar no tempo para o início da construção do Rio de Janeiro, o que nós veríamos seria isso daqui. Apresento a vocês a Rua 1º de Março, conforme pintada pelo artista Guta, né, o que seria em 1580, segundo ele. Certo? Aliás, os quadros desse artista, da evolução histórica, tanto da Lapa, como do Largo da Carioca, como também da Praça 15, que esse é o primeiro quadro, estão hoje em dia pendurados na Fundição Progresso e vale muito a pena visitar também. Nossa, são tão detalhados os quadros, meu Deus. Infelizmente, até onde eu sei, esse artista já não está mais entre nós, né? Se não me engano, mas de qualquer forma, ele é um gênio. Era ou é. Artistas como esse, de qualquer forma, artistas como esses são. Pessoas como eles são imortais, né? Então, só pelo gênio desse cara, na minha opinião, ele é imortal. Então assim, sinceramente, é uma riqueza de detalhes de cada quadro que é assim surreal, e tudo foi pintado por ele, não são fotos, são quadros pintados, são pinturas, né, feitas com base em registros históricos. Vale muito a pena vocês visitarem e conhecerem, conhecerem. Enfim, então, gente, bom, então assim, e claro, o Morro de Santo Antônio, no Largo da Carioca, vocês também devem ter notado que não tem o topo do morro, né? Não tem o cume do morro. Isso por quê? Porque isso também foi parcialmente retirado para fazer nada menos que o aterro do Flamengo, isso já em 1960. Ora, vejam só, certo? Então, gente, e vocês devem estar se perguntando também, vocês devem ter reparado que todos esses morros, ou a grande maioria deles, né? Quer dizer, na verdade todos, né? Porque até o Morro da Conceição começou com uma pequena ermida, com uma igreja, né? Então, Amanda, por que sempre tem igreja em cima desses morros, né? E até na 1º de Março, na figura de 1580 que você mostrou pra gente, tinha lá uma igreja, né? A primeira coisa que tinha na rua, basicamente, era uma igreja. Ora, vejam só. Por que seria? Bom, tem alguns motivos para isso, né, gente? Primeiro, né, o motivo mais óbvio. O descobrimento do Brasil em geral, assim como a colonização do Brasil,
né, gente? Assim como a colonização do Brasil foi feita, e do Rio de Janeiro também, foi em grande parte patrocinada pela Igreja Católica, né? Então, um dos principais objetivos da colonização do Brasil era exatamente espalhar a religião católica. Então, isso é um dos motivos isso é um dos motivos para que sempre tenha uma igreja. Mas não era só isso, não. As igrejas, gente, no início do Rio, assim como na Europa medieval, tá? Tinham um papel fundamental, não só de defesa, né? Defesa militar, estratégica mesmo, contra invasores, como também até de ditar a vida das pessoas, literalmente. Bom, e vamos por partes, né? Nisso aí, como diria o estripador. Então, primeiro a questão de defesa. As torres das igrejas, né, pelo menos no início do Brasil e, claro, da cidade do Rio de Janeiro, gente, elas tinham a função de serem torres de vigia, porque elas vigiavam a Baía da Guanabara e aí para ver se vinham invasores, né? Porque não se enganem, os tais corsários franceses, se lembram? Até bem o século XVIII, eles continuaram tentando invadir a cidade do Rio de Janeiro. Foram várias invasões, tá? Então, as igrejas serviam para justamente avistar a entrada da Bahia e ver se tinham invasores vindo. Aí, claro, os monges ou os padres tocavam o sino, tinham um toque específico para alertar os soldados, a guarda, né, e etc., para ir lá e defender. Né? Então é por isso que justamente em todos os montes que você vai no Rio de Janeiro tem uma igreja ali. Porque imagina então, de um morro, né? Você tá mais alto, então você tem uma visão privilegiada da Bahia, que é para você ver se vem, opa, tá vindo invasor ou não tá. E a questão de ditar a vida das pessoas, realmente, gente, porque nessa época ainda não tinham inventado relógio, né? Sabe? Aquele relógio de pêndulo, aquele relógio ou relógio de ponteiro, né? De parede, ou os nossos de hoje em dia, né? Digitais de pulso ou mesmo no celular, né? Que hoje em dia a gente pergunta para alguém que horas são e a pessoa já tira o celular do bolso e são tantas horas. Pois então, em 1580, como as pessoas viam as horas? Como? Pelo toque dos sinos da igreja. Exatamente. Tinha 4 toques especificamente, tá? Para o primeiro deles era 6 horas da manhã, para literalmente intimar todo mundo a ir à missa de manhã. Esse vocês devem saber que se mantém até hoje. Quem mora aí em cidade histórica, quem mora perto de igreja sabe, né? Quando dá 6 horas da manhã, tá lá o sino tocando. Então, daí é que vem esse costume. O outro era ao meio-dia, né? O outro era 6 horas da tarde. E o outro, que graças aos céus, hoje em dia, pelo menos eu não conheço nenhum lugar onde isso se mantenha, senão ia ser um horror, era meia-noite. Né? Então imaginem vocês à meia-noite, blam, blom, blam, blom, putz, se 6 horas da matina a gente já fica assim, Deus, tão cedo, esses caras já estão tocando o sino. Imagina se meia-noite você lá no seu soninho, você lá contando carneirinho, bem bom, bem bom. Imagina como não devia ser, né? Então, gente, mas a vida era assim, né, gente? Inclusive, até mesmo a nossa palavra antiga, né, o mais formal, digamos assim, para café da manhã, que é o desjejum, né, que a gente nem usa mais hoje em dia, né, né, mas a palavra desjejum vem exatamente disso,
porque a Igreja Católica determinava que as pessoas somente poderiam quebrar o jejum, quer dizer, da noite toda, né, que você passou dormindo, então você passou em jejum. Então você só poderia quebrar esse jejum depois da missa matinal, que era 6 horas da manhã. Então daí é que vem a nossa palavra para desjejum. Certo, gente? Mas então, basicamente, a vida era literalmente ditada pelo toque dos sinos. Ah, gente, e também, né, entre as nossas fofocas, né, existia também como eu falei, né, existia um toque específico para alertar a guarda que vinham invasores. Mas também, gente, tinham toques específicos, tá, para dizer do que a pessoa tinha morrido. Aham. Então, assim, se a pessoa morresse, vamos supor, em batalha, né, e etc, né, de forma honrosa e tal, ainda tinha, no velório, no enterro, tinha um toque dos sinos. Agora, se a pessoa tivesse morrido aí de causas escusas, né, tipo, morreu de sífilis, morreu de, sei lá, de outras cocitas assim, era outro toque dos sinos. Então, até isso, ora, vejam só, né? Até isso da sua vida as pessoas saberiam naquela época depois de você morrer. E a gente ainda diz hoje em dia que as redes sociais expõem muito a nossa vida. Imagina, acho que perto disso nem a gente acho que perto disso pra gente pensar que nossa, né? Nem tanto assim. Enfim, né? Mas então, né, gente? Então, pessoal, essa foi a construção do Rio de Janeiro. Assim é que o Rio de Janeiro começou a crescer. Então, inclusive, gente, inclusive, outra coisa muito interessante é que vocês estando no Rio de Janeiro e vocês indo a partir do centro na direção da Zona Sul, né? Ou seja, começa do centro, depois vai para Glória, depois Catete, depois Flamengo, Botafogo e por aí vai. Vocês vão ver a rota de crescimento da cidade do Rio de Janeiro, certo? Porque como eu disse para vocês, né, o Rio de Janeiro começou a partir de onde hoje é o centro do Rio de Janeiro, começou ali da 1º de março, crescendo entre aqueles 4 morros, né, que eu falei. Então, pessoal, isso conclui o nosso episódio sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro e aguardem e confiem para o próximo episódio. Vejamos ainda qual vai ser o tema que dessa vez eu ainda não me decidi. Então, realmente vai ser uma surpresa para vocês. Então, até a próxima!